Como vamos? Meu nome é Vidal, sou professor de Física e hoje eu trouxe para vocês exercícios do capítulo 8. E dentro desses exercícios a gente vai falar sobre associação de resistores em série, paralelo e associações mistas também. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho de ponte de Wheatstone. Beleza? Dá uma olhadinha então aí para ver o que eu trouxe para vocês, olha só. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar do capítulo 8. O que nós temos lá é associação de resistores. A nossa ideia é fazer exercícios, né? Só que antes da gente fazer esses exercícios, eu queria fazer uma revisãozinha com vocês, só para a gente relembrar um pouquinho. Ó, a gente tem a associação em série. É bem legal da gente chamar a associação em série assim, ó. Série. Já ouviu isso? Por que associação em série? Na verdade, nós temos duas características na associação em série. O I é o mesmo, repara. E o U é a soma. Como assim o U é a soma? Vamos entender esse U é a soma fazendo um desenhozinho aqui, ó, de uma associação. U é a DDP, I é a corrente. Se a gente fizer um desenhozinho aqui de uma associação em série, a gente vai lembrar que toda associação em série, ela tem os resistores no mesmo fio, né? Os resistores não são independentes, eles são dependentes entre si. Aí, imagine que eu tenha um resistor R1, um resistor R2. Aqui existe uma diferença de potencial, vou chamar aqui de AB. E aqui no meio existe um outro potencial, que eu vou chamar de C, tá bom? A corrente elétrica que entrar aqui, ó, ela vai passar pelos dois resistores, dá uma olhada. Isso é o que nós chamamos de série. O I é o mesmo para os resistores, tá vendo? E a DDP, Vidal? A DDP é a soma, como assim? Olha, se eu pegar as DDPs de cada resistor, DDP é diferença de potencial. A diferença de potencial é um potencial menos o outro, né? Então, se eu pegar esses dois pontos aqui, A e C, aqui vai estar a DDP do resistor 1. A DDP, ela passa a ser a diferença de potencial entre os pontos antes e depois do resistor. Aqui vai estar a DDP 2, ó. Essa é a DDP do resistor 2. E o que significa ser a soma? A DDP de tudo aqui, ó, que é a DDP do AB, ela passa a ser a soma das DDPs dos dois resistores. Olha, isso é uma coisa muito importante, porque é muito comum do aluno esquecer que a associação em série tem essa característica da DDP a soma. Isso é muito comum. Então presta bastante atenção para que você, na hora que esteja fazendo o exercício, não esqueça, porque geralmente essa característica da DDP a soma se torna uma equação para ser usada dentro do sistema, tá bom? A outra associação é a associação em paralelo. Essa daqui, a associação em paralelo, a gente vai chamar ela de paralelo. Ué, Vidal, por que paralelo? Porque agora a gente vai passar a ter o seguinte, ó, o U é constante, por isso paralelo, e o I é a soma. Observa, antes de eu desenhar a associação em paralelo, que na verdade existe uma inversão, né? Nós estamos invertendo. Na associação em série, o I, ó, na associação em série, o I é constante e o U é a soma. Dá uma olhada. Na associação em paralelo, o U é constante e o I é a soma. Olha só. Está havendo uma inversão nessas características, né, de cada uma das associações. A associação em paralelo, ela tem um aspecto assim, ó. Você passa a ter dois resistores independentes, olha só. Então, ó, você passa a ter dois resistores associados em fios diferentes. Então, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro resistor, ó. R1, R2, ó. A DDP, ela está entre esses pontos aqui, ó, A e B. E observa uma coisa. Isso é muito interessante para a gente poder fazer a análise da associação, né? Essa daqui, ó, esse ponto A que está aqui, ele também está aqui, ó.
não existe nenhuma resistência aqui, ó. Observa só. Não tem nenhuma resistência aqui, ó. Assim como também não tem nenhuma resistência aqui. Então, esse ponto A, ele tem o mesmo potencial desse, que tem o mesmo potencial desse. Tá vendo? Agora, não é o caso aqui, ó, no outro lado, ó. Se eu continuar aqui, ó, vai vir um resistor. Tá vendo? Se eu continuar aqui, vem um resistor. Então, do outro lado, eu passo a ter outro potencial. Aqui é o B e B, ó. Tá vendo? Então, esses pontos aqui, ó, eles passam a ter o mesmo potencial. Então, fica A, B, B. Se eu olhar agora para o resistor R1, ele tem uma DDP AB. Tá vendo? Se eu olhar para cá, o resistor R1, ele está entre AB. E o resistor R2 também, ó, está entre AB. Essa é a característica do paralelo, de ter o U igual, né? Se eu fosse pensar na corrente, a corrente elétrica que entra aqui, ó, quando ela chega nesse nó, esse é o nome que a gente dá, né? Nó. Ela se divide. Então, uma parte vem para cima, que eu vou chamar de I1, e a outra parte vem para baixo, que eu vou chamar de I2. Veja. Então, existe uma divisão de corrente. Por isso que a gente diz que o I1 mais o I2 é igual ao I do circuito inteiro. E a DDP1 é igual a DDP2, que é igual a DDP do circuito inteiro. Então, a gente percebe essas características na associação em série e na associação em paralelo. Aqui na associação em paralelo, na associação em série, desculpa, a gente também pode calcular o que a gente chama de resistor equivalente. Então, esse resistor equivalente é um único resistor que sozinho faz a mesma coisa que todos os outros resistores juntos. Ele facilita para a gente os nossos cálculos, né? Quando a gente tem a associação em série, o resistor equivalente da associação em série é a soma dos resistores. Então, ele fica R1 mais R2. Beleza? É a soma dos resistores. Quando a gente vem no paralelo, a resistência equivalente ela é calculada pelo 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente tem até um jeitinho mais rápido de calcular essa associação em paralelo, que a gente chama de produto sobre soma. R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Mais uma vez, o resistor equivalente ele é um resistor que vai facilitar nossas contas. Ele diminui a quantidade de continhas que você vai fazer, né? Ele facilita, na verdade. Quando você estiver associando resistores, você vai conseguir enxergar todos os resistores como sendo um único resistor. E isso vai facilitar cálculo de potência, cálculo de energia, cálculo de consumo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que eu trouxe aqui, olha só. Lembre-se que são exercícios do capítulo 8. Esse aqui é o exercício de número 6. Em que ele fala assim, calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Quando eu olho para esse circuito, uma das coisas mais importantes é observar para ver se existe algum nó. Um nó é uma divisão, igual a gente tinha visto aqui, olha só, deixa eu voltar um aqui, ó. Esse ponto aqui é um nó, veja só. Esse ponto é um nó. Como é que eu sei que é um nó? A corrente vem aqui e ela encontra dois caminhos, ó, para cima e para baixo, tá vendo? Então, esse ponto torna-se um nó, é uma divisão de corrente. É a mesma coisa esse ponto B. Ele também é um nó, é uma junção. Tá vendo? Quando eu olho para esse circuito, eu não vejo nenhum nó. Não existe nó nesse circuito. Esse é um circuito em série. Ele é um circuito que seria assim, né? 3 resistores seguidos. Veja só. Um resistor de 4, outro de 8 e um de 10. Ó. Ele quer o resistor equivalente. A resistência equivalente é a soma. 4 mais 8 mais 10. Isso aqui vai te dar um resistor equivalente de 22 ohms. Olha só. Atenção, pois isso aqui não está em paralelo. Isso é um erro muito comum. Achar que o 4 e o 10 estão em paralelo. Para que eles estivessem em paralelo, eles tinham que estar ligados entre os mesmos nós. Não existe essa característica aqui. Então o 4 ele não está em paralelo com o 10. Na verdade, se a gente for observar a figura, a gente vai ver o seguinte, ó.
a corrente elétrica ela sai daqui, ó, continua o seu caminho aqui, ó, continua seu caminho aqui, ó, e continua aqui, ó, vai observando. Quando a gente vai olhando a corrente elétrica, a gente vai percebendo que a corrente elétrica é igual em todos os pontos, olha só. Opa! Ela é igual em todos os pontos, essa corrente elétrica, dá uma olhada. Não existe divisão de corrente em nenhuma parte do circuito. Então, muita atenção, pois essa associação é em série, não uma associação em paralelo, tá? Olha essa número 7 aqui. Essa número 7 é uma associação em paralelo. Observa os nós. Tem 2 nós na figura. Olha os nós. 2 resistores de resistências 10 e 40 são associados em paralelo. Uma tensão igual a 160 volts é então aplicada aos terminais da associação. Observa que ele coloca os 160 volts aqui, ó. Os terminais são esses pontos A e B, tá vendo? Então os nossos 160 volts eles estão aqui, ó. E é a mesma DDP para os resistores 10 e 40. Aí olha a primeira pergunta. A resistência equivalente da associação. Bom, para achar a resistência equivalente da associação, a gente pode fazer o produto soma. A gente vai lá e faz 10 vezes 40 sobre 10 mais 40. Isso aqui vai te dar 400 sobre 50. Simplifica aí, né? 40 por 5 vai te dar um resistor equivalente de 8 ohms. Logo depois ele pergunta pra gente a corrente total no circuito. Olha, para achar a corrente total, basta a gente pegar aquela equação tradicional da primeira lei de Ohm, do U igual a RI, tá vendo? Aí eu tenho um U de 160, tenho um REC de 8 e um I. Isso aqui vai te dar um REC de 160 por 8, né? 160 por 8 vai te dar um I de 20 A. Beleza? Aí agora vem a pergunta assim, ó, a corrente em cada resistor. Veja que essa corrente de 20 A, ela chega aqui, ó. E aí o que ela encontra? Ela encontra um nó. Isso aqui é um nó. Nesse nó ocorre divisão de corrente. Então essa corrente de 20 A que chegou aqui, ela se divide. Uma parte vai para cima e uma parte vem para baixo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou chamar a parte de cima de I1 e vou chamar a parte de baixo de I2. A primeira coisa então que eu já sei é que o I1 mais o I2 é igual a 20, né? Na associação em paralelo, a corrente elétrica é a soma. Lembra disso aí? E eu já sei também que a DDP é 160. Então eu vou pegar, por exemplo, o primeiro resistor lá em cima e vou calcular a corrente elétrica nele. Isso aqui eu vou deixar, ó. Vou guardar isso aqui. Guarda isso. E vou agora pegar o primeiro resistor lá de cima, o resistor de 10. Então vou escrever assim, ó. No R igual a 10. Eu vou escrever no R igual a 10 aqui só para você poder saber de onde eu estou fazendo a continha, tá? E vou escrever lá U igual a RI, ó. Opa. Ó. Aí eu tenho a DDP de 160, ó, o resistor de 10 vezes a corrente. Observa que eu consigo descobrir a minha corrente aqui de 16 A, dá uma olhada. Essa é a corrente 1, é a corrente no resistor lá de cima, no resistor de 10 ohms. Eu posso agora fazer a mesma coisa para o resistor R2, que é o resistor de baixo, né? Eu posso fazer a mesma coisa com ele. Ou então eu posso perceber o seguinte, a soma tem que dar 20. Se um deu 16, é porque o outro vai dar 4, né? Então o I2 é igual a 4. Eu poderia achar o I2 fazendo U igual a RI. Ficaria 160 igual a 40 vezes I. Aí me daria uma corrente de 4 A. Beleza? Vamos dar uma olhada na próxima aqui, ó. Essa é a questão de número 11. Essa questão ela já é uma associação chamada de associação mista, em que nós vamos ter que trabalhar bem essa característica do nó. Então a primeira coisa importante é perceber, ó, que esse nó aqui, por exemplo, vamos chamar esse nó aqui, esse nó não, desculpe-me, esse nó aqui, ó, tá vendo? Você veja que ele põe uma letra N aqui, ó. Eu vou chamar esse nó aqui então de nó N, tá vendo?
Eu, a partir de agora, vou olhar o fio e vou perceber o seguinte, ó. Enquanto não tiver resistor, os potenciais são todos iguais. Veja só, tá vendo? Ó? Todos esses potenciais aqui, ó, eles são iguais, porque não existe nenhuma resistência nesse fio. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pintar de vermelho aqui, ó, todos eles para ficar uma visualização boa. Olha só. Eu não sei se você já percebeu, nas nossas instalações, os fios têm cores, né? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou facilitando a sua visão, colocando cor no fio. Então vamos supor agora que todo esse fio, como ele tem a mesma cor, ele tem o mesmo potencial, né? Então aqui é N também. Aí eu vou lá do outro lado, ó. Quando eu olho para o outro lado, eu vejo que todo esse fio aqui, ó, todo ele, ó, não tem resistência, tá vendo? Nem esse, nem esse, nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui. Olha só. E aqui a gente vai chamar de ponto M de mamãe. Observa que aqui também seria um ponto M de mamãe. Aqui também seria um ponto M de mamãe. Uma coisa importante para você perceber nesse caso aí é que você está tendo uma associação de resistores, né? No caso, assim, uma associação de resistores mista, em que você está fazendo a análise de nó. Os nós de um circuito, eles sempre serão iguais, desde que não haja resistor no caminho desse fio. Percebeu bem? Isso é muito importante para fazer a análise de circuitos como esse, né, que são circuitos mistos. Nesse caso, eu não sei se você já conseguiu perceber, mas todos os resistores estão em paralelo. Dá uma olhadinha só para você ver. Todos os resistores estão em paralelo. Como é que eu sei disso, Vidal? Se eu olhar para esse resistor aqui, ó, ele está entre vermelho e azul. Esse resistor está entre vermelho e azul. Esse resistor está entre vermelho e azul. E esse também, ó, entre vermelho e azul, tá vendo? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um ponto em azul, que é o ponto M de mamãe. Do lado de lá, eu tenho um ponto em vermelho, que é o ponto N de Nair. Veja. E aí, entre esses pontos, vão aparecer os resistores. Então, eu tenho um primeiro resistor entre os pontos MN. Aí, depois tenho um outro resistor entre os pontos MN. Mais um. E mais um. São 4 resistores no total, né? Então eu tenho um resistor, 2 resistores, 3 resistores, 4 resistores. Dá uma olhada. Todos eles entre M e N, pois todos eles estão entre o azul e o vermelho. Então são 4 resistores em paralelo. Tem uma coisa muito interessante quando a gente pega resistores iguais. A gente pode calcular a resistência equivalente pegando o valor do resistor e dividindo pelo número de resistores iguais. Atenção, esse N aqui, ó, é o número de resistores iguais. Essa forma que a gente está trabalhando aqui, ela nos ajuda a diminuir a conta. Facilita demais, né, o cálculo desse jeito. Nesse caso, por exemplo, são 4 resistores, né? Então, a gente ficaria com o valor R divididos por 4, olha só. Essa seria a resistência equivalente entre esses dois pontos. Beleza? Ó, vamos ver mais uma aqui, ó. Outro exemplo de associação mista. Mais uma vez, tá vendo? Uma coisa que você já se acostuma desde agora é que quando você estiver fazendo análise do circuito misto, procura observar direto os nós. Dá uma olhada nos nós. É uma das primeiras coisas, né? Então, primeiro, procure os nós de circuito. Se você não encontrar nó, é associação em série. Se você encontrar nó, você vai perceber uma associação em paralelo. Tem uma outra característica também que é muito importante, que é a percepção de fios sem resistência. Os fios sem resistência, eles são conhecidos como fios em curto. Eles ficam com o mesmo potencial, né? O potencial num fio sem resistência é sempre igual. Nessa questão, a gente tem essa característica também dos fios sem resistência. Dá uma olhada só, olha bem. Eu tenho aqui no meio, ó, um pedacinho de fio sem resistência. Dá uma olhada. Tá vendo? Ele vem até aqui assim, ó. Todo esse fio tem o mesmo potencial, ó. Tá vendo? Todo esse fio tem o mesmo potencial. Eu vou chamar esse potencial aqui de potencial C. Tá vendo lá? Esse outro fio aqui, ó, também tem todo ele o mesmo potencial, mas não é igual ao de C, porque existe um resistor ali, ó. Esse é o fio A, tá vendo? Chamei de azulzinho ele. E a gente do lado de cá, ó, vai ter o fio B, ó.
que eu vou chamar de verde. Vamos lá. É o fio B. Vidal, e esse pedacinho aqui do meio, ó? Esse pedaço aqui no meio. Cara, esse pedaço aqui no meio, ele é um pedacinho de uma associação em série. Vê se você observa isso. Você até poderia colocar ali um outro potencial. Ali seria um potencial D de dado. Mas eu nem preciso me preocupar com esse potencial D de dado, né? Por conta exatamente pelo fato de você estar com uma associação em série naquele pedacinho, né? Então, nós precisamos agora observar o circuito de uma maneira bem ampla. Eu não sei se você já conseguiu perceber, mas 6 e 4 estão entre A e C. Dá uma olhada. O 6 ele está entre azul e vermelho, ó, azul e vermelho. O 4 também, ó, azul e vermelho. Se eu olhar o 5 e o 3, eles estão aqui, ó, azul e vermelho. Desculpa, vermelho e verde. Perdão. O 2 também, ó, vermelho e verde, ó. Tá vendo? Então, eu vou redesenhar esse circuito da seguinte forma, ó. Primeiro, eu vou colocar o ponto A aqui, ponto C aqui no meio e o B lá no final, tá vendo? E agora eu vou redesenhar o circuito, ó. Eu vou perceber que eu nem precisaria redesenhar, né? Acho que eu nem preciso redesenhar nesse caso, acho que já está bem direto, né? Dá para ver o 4 e o 6 em paralelo, ó. Se o 4 e o 6 estão em paralelo... Ah, tá, entendi, tá marcado ali, achei. Se o 4 e o 6 estão em paralelo, a resistência equivalente é feita pelo produto soma. 4 vezes 6 sobre 4 mais 6. Isso aqui vai dar 24 sobre 10, que é 2,4, dá uma olhada. Esse 5 e esse 3, eles estão em série, vai dar 8, ó. E esse 8 fica em paralelo com o 12. Tá vendo ali? O 8 e o 12 ficam em paralelo, ó. Vê se você consegue enxergar aqui, ó. Quando eu calculo aquele REC ali do 5 com 3 igual a 8, fica um resistor de 8 em cima e um resistor de 12 embaixo, assim, ó. Fica um 8 em cima e um 12 embaixo, ó. Tá vendo? E eles ligados assim, ó. Ficou em paralelo o 8 com 12. Para fazer o paralelo do 8 com o 12, eu tenho que fazer com 12, não, desculpa, com 2. Olha só, com 12, olha. Foi mal. É com 2. Obrigado. Escutei daí, hein? É o 8 com 2. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 2 sobre 8 mais 2. Desculpa, eu falei 12 aí, acabei me confundindo com o valor. Mas é 2. Então vai ficar 16 por 10, vai dar 1,6. Olha lá. Ele agora quer o REC. Se eu olhar esses dois pedaços de REC que eu calculei, né? Eu fiz o pedaço de K, ó, que deu 2,4, e o pedaço de K, que deu 1,6. Esses dois pedaços, eles estão em série. Então, a resistência equivalente final, ela vai ser a soma dos dois. Então, a resistência equivalente será 2,4 mais 1,6. 4 ohms de resistência equivalente, ó. Beleza? Dá uma olhada nessa daqui agora, que essa é bem interessante. Pois essa vai falar da característica, essa vai falar da associação em série e paralelo, para saber quando você associa duas lâmpadas ou dois resistores, quem é que vai brilhar mais. Uma coisa importante, quem brilha mais é quem tem mais potência. Quanto mais potência, mais brilho. Quanto mais energia, mais brilho. Então, quando eu vou fazer a análise de brilho, eu preciso fazer a análise de potência. A potência ela tem algumas equações na eletrodinâmica. E para a gente descobrir brilho, a melhor equação é você perceber aquela da potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou então a potência igual a DDP ao quadrado sobre a resistência, ou até mesmo a potência igual a corrente vezes a DDP. Tudo vai depender de cada situação, série ou paralelo, para que a gente consiga fazer uma boa análise. Nessa questão, ele vai fazer duas situações, série e paralelo, e quer que você descubra quem brilha mais. Ele vai falar de dois resistores diferentes, olha só. Repara. Duas lâmpadas, são duas lâmpadas, né? Uma de resistência R1 e a outra de resistência R2, sendo que o R1 é maior que o R2, estão ligadas. Letra A em paralelo, letra B em série. Ele pergunta qual é a lâmpada mais brilhante em cada caso. Justifique com base na física a sua resposta, né? Então, primeira coisa, nós já sabemos que o R1 é maior que o R2. Vamos analisá-lo, conforme a letra A pediu, em paralelo.
Então, eu vou fazer um desenho do paralelo aqui entre eles. Observe. Dois resistores, R1 em cima, R2 embaixo. Lembre-se que o R1 é maior que o R2, tá? Uma coisa que a gente percebe na associação em paralelo, eles têm a mesma DDP. Observa só. Como eles têm a mesma DDP, uma das formas mais rápidas de você perceber quem brilha mais é fazer a análise pelaquela equação da potência igual a U ao quadrado sobre R. Como R1 e R2 têm a mesma DDP, isso aqui não muda. Então eu percebo que tanto para o R1 quanto para o R2 eu vou usar a mesma DDP. No caso, seria a DDP entre esses dois pontos aqui, que são os dois pontos do paralelo, A e B. Se eu olhar agora para a minha equação de potência, eu vejo que a potência e a resistência elas são inversamente proporcionais. Isso significa que a maior potência vai ser atingida com a menor resistência. Então, como eu já tinha visto que o R2 era menor, né? O R2 ele é menor que o R1, né? Então, significa que a potência 2 é maior que a potência 1. Então, nesse caso, quem brilha mais é a lâmpada 2. Esse é o caso do paralelo. Isso é uma coisa que a gente acaba guardando, né? Meio que decorado, né? Na associação em paralelo, quem tem menos resistência tem mais corrente, tem mais potência, tem mais energia. Beleza? Agora, muita atenção na associação em série. Não sei se você lembra, mas série e paralelo são associações invertidas, né? Você lembra do série I, o mesmo I, o U é a soma? Paralelo U, o mesmo U, o I é a soma? Na associação em série, os resistores são dependentes. Na associação em paralelo, os resistores são independentes. Então, como eles são sempre invertidos, você vai perceber que isso vai se manter aqui, olha só. Vou chamar aqui de R1, R2, tá vendo? Lembra que na associação em paralelo, quem brilhava mais era R2? Olha o que vai acontecer agora. A corrente agora é igual, ó. A corrente que vem aqui é a mesma corrente que vem aqui, que é a mesma corrente que vem aqui, ó. O I é igual. Então, a melhor forma agora de você enxergar quem brilha mais não é mais pela equação do P igual a U ao quadrado sobre R, né? Mas essa equação aqui, ó, P igual a R I ao quadrado. Essa é a melhor equação agora para que a gente consiga perceber quem é que tem mais ou menos potência. Veja que o I é igual. Tá vendo? Se o I é igual, quando eu olhar agora para potência e para resistência, a maior potência vai ser com a maior resistência, olha lá. São grandezas diretamente proporcionais. Então, como eu já tinha visto no enunciado que o R1 era maior que o R2, isso significa então que a potência 1 é maior que a potência 2. Muito cuidado com isso, né? Porque é comum da gente se confundir, principalmente quando fala do série. A gente não pode simplesmente decorar uma e achar que a gente vai aplicar em todas. Vai depender exatamente de cada situação. Observe se é série, observe se é paralelo, para que quando você veja o série ou o paralelo, você consiga perceber quem é que vai estar com o mesmo I ou quem é que vai estar com o mesmo U. O que nós não podemos fazer é confundir essas duas associações. Isso é uma coisa que você não pode fazer. Então, muita atenção na hora de você interpretar as questões. Observe sempre bem a figura, procure os nós e veja os fios sem resistência para que você possa espalhar o potencial. Beleza? Dá uma olhada agora na próxima que eu trouxe aqui, olha só. Essa daqui, antes da gente falar sobre essa, eu queria falar com vocês sobre a ponte de Wheatstone, um OBS sobre o módulo 8, né? A ponte de Wheatstone foi um circuito criado há muitos e muitos anos atrás que permitia a determinação de um resistor desconhecido. Essa era a função da ponte de Wheatstone, né? Hoje em dia, essa ponte de Wheatstone, ela aparece em muitos exercícios, principalmente
nos vestibulares, pois ela é uma pegadinha bem tradicional. Ela tem uma figura muito clássica, ficou meio torto, né? Deixa eu tentar fazer mais bonitinho. Ela ficou meio tortinha. Será que eu consigo? Ficou feio de novo. Então a gente vai fazer assim. Fazer na munheca minha. Botar uma musiquinha. Agora sim, repara só. Uma associação com um desenho muito clássico, né? Uma coisa que a gente vê é o seguinte, observe os nós. Os nós são muito importantes, né? E aí, quando a gente vai fazer a análise agora desse circuito, a gente tem muita dificuldade de enxergar quem está em série e quem está em paralelo por causa desse resistor no meio. Se você tentar enxergar o série e o paralelo, aí fica bem difícil, né? De você conseguir percebê-lo. Agora, tem uma característica dessa ponte que é muito importante, que é quando essa ponte está em equilíbrio. O que significa a ponte estar em equilíbrio? Vamos fazer a análise da corrente, olha só. A corrente elétrica, quando entra aqui, ela encontra dois caminhos, tá vendo? Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. Aqui em cima é o ponto B, ó. Tá vendo? Não, mentira. Aqui em cima é o ponto C. Ponto B vai ser lá no final, ó. E aqui embaixo vai ser o nosso Noé. Ah, o Noé. É, o Noé. Muito bom. Então, ó, todas as vezes que a ponte estiver em equilíbrio, esses dois potenciais, C e E, esses dois nós, eles têm o mesmo potencial. Todas as vezes que a ponte estiver em equilíbrio, o potencial C e E serão iguais, olha. E aí, se o potencial C e E forem iguais, a gente vai perceber que o resistor R5, ele não terá diferença de potencial. R5 não tem DDP. Vidal, como é que você sabe que ele não tem DDP? A DDP do resistor é sempre um potencial menos o outro. O R5, ele está associado entre C e E. Observa na figura. C e E, o resistor R5. Ó. Se o resistor R5 não tem DDP, se a DDP desse resistor é nula, se a DDP desse resistor é igual a zero, isso significa que ele está em curto-circuito. Olha só. E se tiver em curto-circuito, significa que não tem corrente elétrica passando por ele. Então agora você vai entender o que é uma ponte em equilíbrio. A corrente elétrica que vem aqui para cima, ela vai chegar lá no nó C e não vai descer, ela vai continuar, olha só. E a corrente elétrica que veio aqui para baixo, ó, quando ela chegar lá no nó E, o nó E, ela vai continuar também, olha só. Até chegar lá no ponto B e virar I de novo, veja. Nessa hora eu vou perceber o seguinte, R1 e R2 vão estar em série, é a mesma corrente por eles, ó. A mesma coisa é o R3 e o R4, também vão estar em série, pois passa a mesma corrente por eles. Uma pergunta tradicional agora é como eu faço para identificar que essa ponte está em equilíbrio? Como é que se faz para identificar que a ponte está em equilíbrio, Vidal? Basta você observar o produto dos resistores opostos em relação a esse resistor R5 que está no meio. O produto desses resistores opostos, né, em relação a esse R5, os produtos se tornam iguais. Se esses produtos forem iguais, com certeza aquele resistor no meio está com a DDP nula em curto-circuito e a ponte está em equilíbrio. Isso tem uma característica muito matemática em que você vai calculando as DDPs. Você vai comparando as DDPs dos pontos, né? E você percebe que tem dois pontos com DDPs iguais.
Quando você faz essa relação desses dois pontos, tanto de um lado quanto do outro, você chega nisso que eu estou falando para vocês. Os produtos dos resistores opostos em relação ao resistor R5 são iguais. Veja só, deixa eu fazer aqui para você ver. Ó. Quando a gente fala dos resistores opostos, R2 e R4 estão opostos em relação a R5. Ó. R1 e R3 estão opostos em relação a R5, tá vendo? Então, todas as vezes que a ponte estiver em equilíbrio, isso significa que o produto R1 vezes R3 ele é igual ao produto R2 vezes R4. Mais uma vez, isso aqui a gente descobre fazendo comparação de DDPs, né? Porque esse ponto A ele é o mesmo potencial inicial para R1 e R4. Tá vendo? R1 e R4 começam no ponto A. O R1 termina no ponto C. O R4 termina no ponto E. Mas C e E são iguais. Então a DDP do 1 é igual a DDP do 4. Porque eles estão na mesma DDP, na mesma diferença de potencial. Se eu olhar para o R2 ele está entre C e B. O R3, ele está entre E, o nó E, e o B. Ó. Mas como C e E são iguais, a DDP do R2 e do R3 também será igual. Quando eu faço essa comparação das DDPs, eu consigo chegar nessa relação matemática da ponte em equilíbrio. O produto dos resistores opostos em relação à ponte se torna igual. Isso é uma característica que vai permitir a gente descobrir se a ponte está ou não em equilíbrio. A gente nunca vai trabalhar com ponte fora do equilíbrio, sempre com ponte em equilíbrio. Aí eu trouxe aqui um exemplo da ponte de Wheatstone. Esse não tem na apostila, tá? É uma questãozinha da Unicamp. É um exemplo de ponte de Wheatstone, veja só. No circuito abaixo... repara, eu esqueci de comentar isso aqui, ó. Tá bem que estava a questão ali. Como a resistência R5 está em curto, né, a DDP dele é nula, isso significa que a corrente nesse resistor é zero. Não existe corrente elétrica aqui, ó, no meio. Ó. A corrente aqui é nula. A corrente no R5 é igual a zero, tá vendo? Não tem corrente passando lá. Aí, ó, observa a questão. No circuito abaixo, a corrente na resistência de 5 ohms é nula. Observa, a corrente de 5 ohms é nula. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas na associação da ponte, esse desenhozinho que está aqui, ele não está naquele que eu tinha feito da teoria, né? Mas ele também é uma ponte de Wheatstone, pois esses dois pontos, eles são iguais. Observa que não existe nenhuma resistência aqui no meio, ó. Lembra? A mesma coisa acontece com esses outros dois pontos lá do extremo, ó. Também não tem resistência aqui no meio. Então é como se esses dois pontos fossem um só, como se eles estivessem ligados num único ponto, né? Então eu percebo que esse resistor R5, como ele está em curto, pois a corrente nele é nula, o produto dos resistores opostos em relação a ele tem que ser zero. Isso é uma ponte em equilíbrio. Então ele perguntou assim, letra A, qual a resistência Rx? Então eu posso fazer o seguinte, ó, 1 vezes x é igual a 3 vezes 2. Ó, esse aqui é o oposto ao x e o 2 é o oposto ao 3. Vamos lá? De novo. O 1 é o oposto ao x, 1 vezes o x. E o 2 é o oposto lá para o 3, tá vendo? 2 vezes o 3. Então, eu consigo descobrir que o resistor X é um resistor de 6 ohms. Deixa eu fazer esse 6 de novo aqui. Muito bom. E ele pergunta depois qual é a corrente fornecida pela bateria. Bom, se eu olhar agora para o meu circuito, eu percebo que eu tenho uma DDP de 12 lá embaixo, tá vendo? Esse resistor aqui, ó, ele é de 6 ohms, ó. Então eu agora vejo o seguinte, ó, a corrente elétrica que passa no resistor de 2 é a mesma que passa no resistor de 6, ó. Então 2 e 6 estão em série. Então aqui em cima eu tenho 8 ohms. A corrente que passa no 1 é a mesma que passa no 3, pois não existe corrente no 5, hein? Então aqui embaixo será 4 ohms. Então eu tenho
8 e 4 em paralelo com 12 volts. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o REC. Então vai ficar 8 vezes 4 sobre 8 mais 4. Isso vai dar 32 sobre 12. Ó. 32 sobre 12 ohms. Produto sob soma, né? E eu vou fazer agora o U igual a REC I. U igual a REC I. Olha, esse 32 sobre 12 aí, eu até posso dividir, né, um pelo outro logo, mas nem precisaria, vai dar um valor quebrado. Eu posso fazer assim, ó, 12, que é a DDP, é igual a 32 sobre 12 vezes I. Então, esse I agora, ele vai ficar o seguinte, ó, 32 divididos por 144, né? Esse aqui seria o valor, né? Então, a corrente fornecida pela bateria foi de 0,22 ampere. Deu lá? Show de bola? Bom, isso é o que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre o capítulo 8. Não se esqueça, faça bastante exercício. Quanto mais exercício, mais você vai se acostumando. E não desista. Nas primeiras tentativas sempre fica muito difícil, mas com a prática você vai ficando cada vez mais acostumado. Tá legal? Fica na paz da física.